Revisão da vida toda, últimos momentos antes do julgamento e para acalmar o seu coração, eu venho com informações qualificadas. Eu sou Nakamura, professor advogado há mais de 12 anos e eu quero que você entenda o que está em jogo na revisão da vida toda e quais são os motivos para a consagração da nossa vitória. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus te abençoe grandemente. Pessoal, estou com o site do STF aberto, vocês estão vendo que eu faço vídeos, né? Então já se inscreva aqui no canal que vai ter vídeo logo após o julgamento, no intervalo. Vem comigo, eu vou postando do jeito que der. O importante é você saber que eu estarei no STF junto com outros advogados representando os aposentados. Contem comigo e eu conto com vocês. Tema 1102, esse aqui é o site do STF, só para confirmar. Na data de 16 de fevereiro, foi publicado o calendário de julgamento. Então, você já sabia que estava previsto para o dia 28, mas veio a confirmação, então, no dia 16 de fevereiro. Ok. Só que quando a gente abre aqui a pauta de julgamentos, pessoal, a gente abre aqui, ó, presencial, fevereiro de 2024, vamos abrir o dia 28. E eu já havia feito um vídeo que tinha 12 processos além da revisão da vida toda. Pasmem, senhoras e senhores, este número aumentou. Primeiro de tudo, a revisão da vida toda estava em primeiro lugar, e essa ordem já foi alterada pelo menos 2 vezes desde quando a gente vem consultando aqui no site do STF. Mas, vocês sabem, eu sou advogado há mais de 12 anos, atuações em todo o Brasil, STJ, STF, e eu já vi por diversas vezes a ordem não ser respeitada. Então, essa ordem não necessariamente vincula o processo, nem vincula o presidente do STF, Barroso. Por que eu digo isso? Você sabe, no dia 1º de fevereiro estava pautada a revisão da vida toda em segundo lugar e o próprio ministro Barroso decidiu não julgar o processo. Então, essa ordem aqui não necessariamente é a que vai ser seguida. O que eu quero chamar a atenção? Nós tínhamos 13 processos e olha só quantos processos nós temos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aqui. Opa, perdão. E perdi a conta. Desculpa, gente. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 processos. Sendo que a revisão da vida toda é essa aqui. Recurso extraordinário, 1.276.977. O tema 1102 é só o número do tema de repercussão geral que foi atribuído, mas o número do processo é esse. Então, quando você ligar na tela querendo ver o julgamento ao vivo do STF, você precisa ver se esse número estará na tela, ok? Beleza. Então, vocês sabem que a revisão da vida toda está bem aqui para trás e já temos 22 processos. Eu, sinceramente, nunca vi tantos processos juntos assim. Mas alguns processos estão correlacionados e serão julgados conjuntamente. Então, esse número assusta um pouco. Desanima? Não, eu não estou desanimado, estou confiante. Tanto é que a gente se divide em vários lugares, viaja, trabalho. Muitos advogados estão vindo novamente para Brasília. O IEPREV está peticionando nos processos. Então, se a gente não acreditasse que o julgamento seria no dia 28, a gente não estaria se mobilizando, né? Eu deixando minha mãe com câncer em casa para vir aqui para lutar pelos direitos dos aposentados, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. Não necessariamente a ordem será mantida, mas é claro, né? A gente só vai saber exatamente na hora. Então, como a gente não prevê o futuro, eu vou para os fatos, ok? Beleza. O que a gente precisa ter atenção? Nesse primeiro processo, obviamente, é o da revisão da vida toda, e pode ver que já tem dois processos juntos, a ADI 2110, a ADI 2111, que serão julgadas conjuntamente. Nossa, doutor, mas como você sabe que vai ser julgado conjuntamente? Bom, deixa eu abrir então o site da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2110. Já teve o início aqui do julgamento e houve um pedido de destaque para reiniciar esse julgamento. Só que os votos estão aqui e a gente já consegue ver. O relator Nunes Marques, que apresentou o voto de divergência na revisão da vida toda, ou seja, ele inaugurou o voto contrário ao pedido dos aposentados. Mas calma lá, antes de tacar pedra nele, calma lá que vocês vão ver uma postura muito brilhante do ministro Nunes Marques. Quando tem que criticar, eu critico. Não concordo com
o pedido de destaque que ele fez em 2022, atrasou 8 meses o julgamento. Não concordo com o voto de divergência, mas nessa questão aqui realmente ele soube separar as coisas. Eu já vou mostrar para vocês. Destaque do nosso ministro Cristiano Zanin, aí você já vê, né? O atual presidente não quer pagar os aposentados de forma alguma, não, nunca se esqueça disso. Ele coloca um julgamento, né, de um processo de 24 anos atrás, aí que já estava até perto da solução final, vem um pedido de destaque, e aí acompanham o relator, o Nunes Marques, né? O Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin tinha acompanhado, mas ele viu para onde o processo estava indo e pediu destaque. Dias Toffoli acompanhou, Luiz Fux acompanhou. Guarde esses nomes, eu já vou mostrar os votos, já vou mostrar com português claro o que está acontecendo. Você só precisa primeiro ver que tem ministro que votou a favor da revisão da vida toda, votando junto com quem não votou a favor da revisão da vida toda, ok? E aí, uma ressalva do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes. Isso aqui é importante porque o ministro Gilmar Mendes está impedido de votar nesse processo e mesmo assim apresentou o voto. E o ministro Luiz Roberto Barroso é o presidente do STF e ele não quer pagar a revisão da vida toda de forma alguma, muito amigo do atual presidente da República. E aí vocês já veem para onde é que a gente está caminhando, né? Uma divergência do relator, ministro Edson Fachin, uma divergência leve, também favorável aos aposentados, ministro Edson Fachin, pouco comentado, mas eu que já fui aluno dele posso afirmar, sempre foi a favor dos aposentados. Em outros processos, mas processo político, mas aquela lá que ele proibiu a operação no Rio de Janeiro e tudo mais. Vamos discutir em outros vídeos. Não tem problema nenhum, vamos discutir. Eu estou aqui para aprender junto com vocês. Mas na revisão da vida toda, aí é inegável a atuação desses ministros. Também a ministra Carmen Lúcia acompanhando o ministro Edson Fachin, ok? Beleza, doutor, eu tô vendo, né? Tem uma salada de votos aí. Mas eu queria saber quais são os votos, doutor. Eu queria saber quais são os votos. Bora lá, bora lá. Ó, relatório, ministro Nunes Marques, ele fala que os processos de ação direta de inconstitucionalidade foram propostas pelo Partido Comunista do Brasil, junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com o Partido Democrático Trabalhista e o Partido Socialista Brasileiro. Ou seja, meus amigos, só tem partidos aí, né, que estão alinhados um com o outro ideologicamente. Eu não falo de política, não tem problema nenhum. Se você é de esquerda ou de direita, show de bola. E aí você precisa saber é do direito do aposentado, não é verdade? Ok. E aí, uma ação direta de inconstitucionalidade visa declarar a inconstitucionalidade de um trecho de lei ou uma lei inteira. Então, visa declarar um artigo, né, que, olha, esse artigo não é compatível com a Constituição, então ele deve ser afastado. Mas quais foram esses artigos? Artigos 67, Lei 8.213 e também artigos 3º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei 9.876 de 99. Se você está acompanhando a revisão da vida toda, você já viu essa Lei 9.876 de 99. Ela que trouxe a regra de transição, ela que trouxe as regras de só poder considerar o cálculo de julho de 94 em diante. Mas o problema não foi essa lei. O problema, dessa vez pelo menos, não foram os nossos políticos. Por quê? Existiam duas leis, uma regra de transição e uma regra definitiva. Só de julho de 94 em diante ou todas as contribuições. O INSS que deveria ter feito o cálculo e não o fez. Ok. Então você vê que esse processo parece que tem a ver com a revisão da vida toda, não é verdade? Porque ele julga o artigo 3º, que é o centro da discussão da revisão da vida toda. Ok. Aí, beleza. Eu não vou ler todos os votos, né? Afinal, só do Nunes Marques é um voto de 30 páginas e você quer o conhecimento de forma objetiva, né? Isso. O que você precisa saber é que esse processo foi protocolado no dia 1º de dezembro de 1999. Então vocês veem que beleza, né? Um processo aí de 24 anos atrás, sendo pautado muito convenientemente no mesmo dia da revisão da vida toda. Abre o olho. Aí a gente já tem aqui algumas informações, já teve um julgamento lá em março do ano 2000, né? Então, observe antes de tudo, as duas ações, ação 2110 e 2111, foram protocoladas no dia 1º de dezembro de 1999 e elas têm objeto parcialmente idêntico. Então,
As duas ações foram protocoladas querendo derrubar os mesmos artigos parcialmente, tá? Então é por isso que elas acabam sendo julgadas de forma conjunta. Até aí, nenhum problema para a revisão da vida toda, nenhum problema para os aposentados, ok? Só para você ir entendendo o contexto. Onde que o problema começa? Bom, trata aqui da inconstitucionalidade formal, né? Então, na forma, porque a inconstitucionalidade ela pode ser formal ou material. Eu sou professor, eu só quero te explicar o seguinte. Imagine que uma lei é aprovada e uma lei muito boa, uma lei que obriga os ônibus escolares a terem cinto de segurança, só que essa é uma lei municipal. E aí, na verdade, quem deveria fazer essa lei, né, são todas as regras do CONTRAN, do DETRAN, então a nível federal. E aí você pensa, poxa, mas a lei é boa. Pois é, só que ela nasceu de forma errada, pessoal. Então, a forma que a lei é feita precisa ser apreciada, precisa ser da forma correta. Muitas vezes tem que aprovar no Senado, depois na Câmara, ou vice-versa, e às vezes, se houver alteração, precisa ser em 2 turnos. Então também precisa seguir essas formas corretas, tá? Então aqui está falando que não deveria deveria ser reconhecida essa inconstitucionalidade. E depois aí, falando da carência e tal, vamos para o que interessa aqui na revisão da vida toda, tá, pessoal? É só para vocês realmente entenderem que a discussão vai longe. Aí, ele começa a tratar aqui do fator previdenciário, né? E o fator previdenciário seria útil somente em relação ao benefício da aposentadoria por idade, não podendo ser conhecida em relação à aposentadoria por tempo de contribuição. Realmente, o fator previdenciário, da maneira que foi estipulado pelo legislador, traz um grande prejuízo, mas, assim, pessoal, sinceramente, a gente deixou passar essas leis, né? Então, o fator previdenciário, sim, nós votamos nos políticos que colocaram essas leis, tá ok? Por isso que na comunidade jurídica, olha, ele coloca até a forma de cálculo do fator previdenciário, mas eu vou passar por cima, porque ele leva em consideração até a expectativa de sobrevida. Então, o INSS ele quer saber o quanto que você vai viver recebendo essa aposentadoria. Por isso que ele quer impedir você de aposentar mais cedo. É um absurdo sem tamanho. Mas, sinceramente, na comunidade jurídica não há expectativa de derrubada do fator previdenciário neste processo. Há outras formas de afastar o fator previdenciário, mas não é batendo de frente no STF, e sim colocando você em outra regra de aposentadoria. Porque nós fazemos essa análise completa justamente considerando as contribuições da forma correta. E isso sim faz você se enquadrar em outra regra, sem precisar dando murro, ponta de faca aqui no STF, tá ok? Então, beleza, fator previdenciário é isso. Agora, revisão da vida toda, pessoal. Aí sim, aí a gente entra em um ambiente mais nebuloso, tá? Bom, aqui eles continuam explicando aqui, né, que a regra realmente veio justamente para considerar um período maior de contribuição, porque antes só considerava os últimos 3 anos. Tinha gente que fazia um aumento artificial dos rendimentos, ou seja, tinha gente que queria se aposentar, fazia empréstimo no banco, contribuía sobre o teto, e aí, sabendo que o INSS só ia considerar 3 dos 4 últimos anos para sua aposentadoria, ele dava esse gás no final. E aí a regra realmente não fica justa, né? Então, dessa forma, lembrando que o segurado não estava burlando a regra, estava na lei essa regra. A lei mudou então para considerar a partir de julho de 94 ou outra regra considerando todo o período contributivo. Ok. Aqui, os ministros falam, né? Não, mas olha, considerar somente de julho de 94 em diante não tem problema. Ele fala aqui, ó, ele vota pelo não conhecimento, lembrando, né? Nunes Marques foi acompanhado pelo Alexandre de Moraes, pelo Zanin, que depois pediu destaque, pelo Dias Toffoli, pelo Fux, com ressalvas Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Divergil, Edson Fachin, Carmen Lúcia, porque eles votaram totalmente a favor dos aposentados. Mas, o que você precisa saber? E o ministro Nunes Marques, que teve o seu voto seguido pelos outros ministros, ele votou pelo não conhecimento da alegação de constitucionalidade, não conhecimento da alegação de inconstitucionalidade do fator previdenciário e também do artigo 67 da Lei 8.213. Doutor, tá muito difícil para mim. Calma. Eu vou falar aqui, ó. Fator previdenciário tá seguindo a Constituição, basicamente é isso que eles falaram. O resto são outras teses aí, outros artigos muito específicos.
Agora, na revisão da vida toda, sim. Aí ele vota pela improcedência de toda a ação ADI 2110, um monte de artigo aqui, como vocês podem ver. E atenção para essa frase final. Sem prejuízo do decidido no tema 1102 da repercussão geral, meus amigos. Então, o próprio Nunes Marques, ele foi voto divergente, ele pediu destaque, ele atrasou os aposentados, mas aqui, aí ele teve a grandeza de saber separar, de saber ser voto vencido, saber que foi derrotado pelo plenário do STF, o seu voto foi vencido e que aqui não há prejuízo do que foi decidido no tema 1102 da repercussão geral, ou seja, este processo ADI 2110 não pode interferir na revisão da vida toda. Aí você me fala, poxa, parabéns para o Nunes Marques. Ok, ele pediu destaque, atrasou em mais de 8 meses o julgamento, votou contra os aposentados, mas pelo menos aqui, aí sim, aí eu preciso reconhecer que ele teve a grandeza de separar as coisas e não deixar um processo influenciar no outro. Ok, doutor. Vamos seguindo. Voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou ler, são 25 páginas, você já entendeu do que se trata. Vamos aqui direto para o que interessa. Ele fala aqui, né, que não há que se falar que um processo deve interferir no outro. Por quê? Porque o tema constitucional aqui enfrentado é diverso da tese de relatoria do ministro Marco Aurélio, e depois a relatoria foi para o ministro Alexandre de Moraes, relativamente à denominada revisão da vida toda. Naquele feito, este tribunal fixou a tese, segundo a qual o segurado, que implementou as condições para o benefício previdenciário após a Lei de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar, essa é a palavra-chave, ó. Você pode optar, você pode escolher pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. É isso. Ninguém falou que uma regra é boa e outra regra é ruim. Eles estão falando, ó, o segurado tem o direito de optar pela regra que for mais favorável. É isso, ponto final. Então, a discussão travada, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. A discussão travada naquele recurso extraordinário é diversa da que se apresenta aqui. O que se pretendia no citado recurso extraordinário, sob a denominação revisão da vida toda, era que os filiados à Previdência tenham o direito de optar entre a forma de cálculo do benefício, que considera todo o período contributivo, ou as que considera somente a partir de julho de 94, quando a forma de cálculo for mais favorável. Portanto, não se postula a declaração total de inconstitucionalidade, mas apenas a declaração de inconstitucionalidade, no caso da regra de transição ser menos favorável do que a regra permanente. Mais uma vez, Alexandre de Moraes defendendo os aposentados, pessoal. Então, nunca se esqueça disso também. Há uma interseção entre os dois casos, porém, a declaração de constitucionalidade não acarreta prejuízo. Porque, ó, você falar assim, não, a regra a partir de julho de 94 é constitucional, a regra é boa, não quer dizer nada sobre a regra que inclui os cálculos anteriores a 94. Se você falar que você gosta de azul, não quer dizer que você esteja falando que a cor verde é ruim. Concorda comigo? Então, você dá o ok para essa lei a partir de julho de 94, tudo bem. Você não falou nada ainda sobre a outra regra. O Barroso que quis colocar uma ressalva. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes falou isso. Ó, você falar que uma lei é boa, você não está falando que a outra regra é errada. Até porque, às vezes, pode não ser o seu caso, mas do seu vizinho, a regra de 94 em diante é melhor. Imagina uma pessoa que começou a trabalhar em 1990 e ela começou como office boy, nada contra, meu pai já foi office boy, meu pai já foi frentista de gasolina, já foi motorista de caminhão Fenemê, já foi um monte de coisa para depois voltar a estudar, 34 anos de idade, já tinha 2 filhos, aí fez supletivo, aos 38 anos de idade se formou em Direito, aos 43 virou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é isso mesmo, juiz do TJDFT. Então, pensa assim, alguém, não estou falando que meu pai tenha começado a trabalhar em 1990, tá? Meu pai é falecido e muito mais velho do que isso. Eu estou dizendo só assim, imagina alguém, começou a trabalhar em 90 como office boy, aí depois a vida foi melhorando, aí em 1995 ele subiu de cargo, aí em 99 ele consegue virar gerente de uma multinacional. Então, para essa pessoa em específico, a revisão da vida toda não vai ajudar muito.
Mas para você, não, doutor, eu comecei a trabalhar em 1970, 1980, eu tenho altas contribuições, ou eu não sei se eu tenho altas contribuições, porque o cruzeiro, cruzado, cruzado novo, o dinheiro flutuava muito. Então a gente precisa atualizar e corrigir esse valor presente. Então por isso, pessoal, que você falar que uma regra é boa não quer dizer nada sobre a outra regra. Até aqui estava show de bola, ó. Ó, o Alexandre de Moraes defendendo mais uma vez a revisão da vida toda, pessoal. E aqui no final também. Ele fala, ó, ele fala que não há, né, ele acompanha o ministro Nunes Marques aqui e que não há prejuízo para a revisão da vida toda. Ok, então a gente já tem vários votos. Ministro Edson Fachin, né, que teve a divergência, mas foi uma divergência boa, e novamente ele falou da ausência de prejuízo, né? Ausência de prejuízo, ou seja, não há prejuízo em relação ao que foi decidido no tema 1102 da repercussão geral. Então os ministros estão falando, ó, gente, esse processo não atrapalha a revisão da vida toda. Aí você me falou, doutor, e por que esse apavoro todo de vários canais aí, até do doutor, outros advogados que eu acompanho aqui estão falando? Por causa disso, pessoal. Olha o voto do ministro Barroso. Eu não vou ler tudo, né? Vou ler só o que interessa. Mas, ó, perceba assim. O voto do Nunes Marques, 30 páginas. O voto do Alexandre de Moraes, 25 páginas. O voto do Edson Fachin, 26 páginas. Aí o voto do Barroso tem 4 páginas. Aí para derrubar o direito do aposentado, em 4 páginas ele quer derrubar. Ele não achou nem fundamento suficiente. Não tem nem fundamento suficiente para derrubar o direito do aposentado, mas ele quer derrubar na canetada. Isso que eu não consigo entender. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. Mas vamos lá, vamos tentar explicar o inexplicável. Tá aqui, ó. Ó, trata-se de ação direta, tudo bem. Dentre os dispositivos impugnados, ele já começa aqui. Ele nem quer falar da ação da ADI. No segundo parágrafo, ele já quer falar aqui da revisão da vida toda. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. É uma manobra suja isso aqui, pessoal. Não há outra palavra. Sabe por quê? Acompanha, leia o voto. Não precisa acreditar em mim. Acompanhe o voto aqui, pessoal. O julgamento das ações já teve aqui. Ó, ele nem está falando da ADI. Ele só quer falar, ó, possíveis impactos sobre o recurso extraordinário 1.276.977. Ele só quer falar da revisão da vida toda. Isso aqui é uma manobra jurídica que eu nunca vi antes e ninguém na comunidade jurídica no Brasil jamais viu algo assim antes. É um verdadeiro absurdo. Você julgar o mérito em um processo, em outro processo adjacente que 6 ministros do STF falaram que não tem nada a ver com o tema 1102, me vai o ministro Barroso querendo, e né, olha aqui, vê se ele está fundamentando o processo dele. Ele está só falando da revisão da vida toda. Faça-me o favor, olha aqui, abre o olho, discute o processo se quiser discutir, mas não vem me atrapalhar a vida do aposentado, pessoal. Isso aqui é um absurdo. Até quem votou contra os aposentados está falando que não tem nada a ver com a revisão da vida toda. E o Barroso aqui em 4 páginas. Para! Olha aqui, ele só fala da revisão da vida toda. Ó, parágrafo 5º. Ó, revisão da vida toda. Parágrafo 7º, ó, ele fala do recurso extraordinário, ele só fala da revisão da vida toda, pessoal. Parágrafo 8º, revisão da vida toda. Parágrafo 9º, aí ele começa a citar o processo e já volta aqui na revisão da vida toda. Ou seja, em todos os parágrafos ele só falou da revisão da vida toda. Vai dormir, pelo amor de Deus, pessoal. Não tem como não se indignar com um voto desse. Não tem um fundamento jurídico, só tem revisão da vida toda aqui. Meu amigo, para votar na revisão da vida toda tem que ser lá no outro processo, não é nessa ADI. Essa ADI, ela julga outros fatores. Os senhores viram na tela o objeto de julgamento dessa ação. E olha só, é forçar a barra demais na vida do aposentado, né? Pelo amor de Deus, é amizade com o presidente da República, dá nisso aí, ó. Aí, ó, os 12 parágrafos dele citaram a revisão da vida toda e não citaram a ADI 2110. Meu Deus, cara. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é o voto do ministro Barroso na ADI 2110. E nos 12 parágrafos ele citou o outro processo e não citou o processo propriamente dito.
Ai, meu Deus do céu. Se não é a gente para mostrar isso aqui, né? A mídia esquece. A mídia jamais vai mostrar um negócio desse. Olha, isso aqui é dado público, ó. Não estou inventando a roda. Aí, ó, eu estou tirando do site do STF, tá aqui. Os 12 parágrafos dele, ele só falou da revisão da vida toda. Mas isso aqui é o julgamento da ADI 2110, meus amigos. Aí não tem como, né? Até o Nunes Marques, pessoal. E o Zanin tinha acompanhado, ó. O Zanin, ele tá mais perdido que não sei o que. Ele tinha acompanhado o Nunes Marques, ou seja, o Zanin já tinha falado também que não tem nada a ver com a revisão da vida toda. Aí deram um toque nele, né? Falou: opa, abre o olho, meu amigo. O que que o senhor tá votando aí? Aí ele pediu destaque para reiniciar o julgamento. Então, esses votos, eles não estão mantidos, tá? Você precisa entender que vai reiniciar o julgamento, mas que pelo menos os ministros já se manifestaram nesse sentido. Então isso aqui vai influenciar diretamente a revisão da vida toda. O outro ponto também que você precisa saber é que o IEPREV é o Instituto de Estudos Previdenciário e ele atua como amicus curiae, ou seja, amigo da corte. Uma instituição que vem ao STF prestar um auxílio na causa que ela for especialista. Então, IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, correto? Então, nas causas previdenciárias, o IEPREV pode sim atuar como amicus curiae. E aí, o que, que a gente tem? Uma questão de ordem, justamente para esclarecer o que está acontecendo. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Ele pede aqui na sustentação oral. O que, que é essa sustentação oral? É basicamente você falar, né, perante os ministros do STF. É aquilo que fica gravado quando o advogado vai se manifestar. Dessa forma, pessoal, entendendo a confusão que está ocorrendo, olha só, o ministro Luiz Roberto Barroso optou por deliberar também o tema 1102 no dia 28 de fevereiro, data em que as ADIs 2110 e 2111 também serão julgadas. Considerando a relevância das espécies em julgamento e ausência de sustentação oral na ADI 2110, né, então não teve sustentação oral. O IEPREV e os advogados não tiveram a chance de esclarecer que são processos diferentes, que não devem se confundir. São processos que tratam de causas semelhantes, mas não conflitantes, não interferem entre si. E vamos continuando então. Torna-se imprescindível solicitar ao eminente relator a gentileza de ceder poucos minutos da disponibilidade intelectual dos ministros na função de amigo da corte, cuja habilitação já foi deferida, contribuir com informações e razões jurídicas pertinentes ao tema, em especial relacionadas ao incidente ora apresentado. Doutor, está muito juridiquês, não estou entendendo. Pessoal, é isso aqui. O amigo da corte, o IEPREV, ele pode se manifestar, peticionar e fazer sustentações orais. Ele pode falar no processo. E o que foi pedido aqui? 40 minutos? Não. Foi pedido aqui a gentileza de ceder poucos minutos, somente para mostrar a confusão que está ocorrendo entre um processo e outro, para que não haja essa confusão e, principalmente, para que os aposentados não sejam prejudicados. A questão a ser apreciada é juridicamente muito singela, muito simples. Então, o que está pedindo para o relator autorizar a sustentação oral do único amigo da corte habilitado nos autos, pessoal? Então, a segunda questão aqui é o trânsito em julgado do impedimento do ministro Gilmar Mendes. Para quem não sabe, o ministro Gilmar Mendes ele já atuou pela AGU, a Advocacia Geral da União. Até aí, não há problemas. O problema é que a AGU já se manifestou nesse processo. Inclusive, isso aconteceu com o André Mendonça, que já foi AGU também, né? Não quer dizer que esses ministros nunca mais possam se manifestar em um processo que a AGU seja representante processual. Não é isso. Mas é que, principalmente quando está muito recente, lembrando que esse outro processo é de 1999, então não é de bom tom, enquanto um atual ministro do STF, né, foi AGU de um processo que está em pauta, que está correndo. Então, futuros processos, sem problema nenhum. A AGU vai poder manifestar, não haverá impedimento dos ministros. Mas quando o ministro era AGU e o processo já estava
no STF, aí sim há um impedimento. E o ministro Gilmar Mendes, de forma acertada, de forma honesta, ele falou que ele era impedido, né, esse impedimento. Só que ele mesmo declarou esse impedimento e não houve recurso. Não houve recurso, pessoal. Essa decisão transitou em julgado, ou seja, depois ele mudou de ideia, querendo votar nesse processo. E isso não é mais possível. Já houve o trânsito em julgado em relação ao impedimento do ministro Gilmar Mendes. Terceiro ponto: reunião dos julgamentos. O extremo esforço em reunir as 3 demandas é perceptível, está aqui no documento oficial já juntado no processo. Então, evidentemente, através da ADI 2110, criou-se o risco de prejudicar o mérito, já definido em 1º de dezembro de 2022. Vocês sabem, nós participamos do julgamento, ali estivemos presentes e muito emocionados, saímos dando a notícia. Mal sabia a gente que a gente ia demorar tanto tempo para receber, não é verdade, pessoal? Muitos aposentados já não estão mais com a gente. Então, juridicamente, não pode julgar junto esses processos. Um processo está em recurso extraordinário e outro processo está no julgamento do mérito. Decisão da vida toda é um recurso extraordinário. É um processo que surgiu em primeira instância e foi subindo até chegar no STF. Já as ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, são ações que já nascem no STF. Então elas têm natureza processual diferente, então elas têm classes processuais diferentes e, para além disso, elas estão em momentos, fases processuais diferentes. Uma já está em fase recursal e a outra está em fase de julgamento do mérito. Uma julga os embargos de declaração e as ADIs ainda vão ser julgadas no seu mérito. Ora, como é que você quer reunir processos de classes diferentes em momentos e fases processuais diferentes? Isso não pode ser feito, haja vista a nossa segurança jurídica. Muito bem. O julgamento de mérito já ocorreu. Isso aqui é uma matéria simples, de mera reafirmação do direito ao melhor benefício, e isso esteve presente no voto dos ministros. Houve ainda menção ao tema 334, julgado no ano de 2013, o fato que traz ainda mais simplicidade ao debate. Esse direito é tão consolidado que ele já estava na Instrução Normativa do INSS de 2015. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Ok, depois, nas instruções normativas mais recentes, o INSS retirou este artigo. Por que será? Porque ele não quer conceder o melhor benefício, né? Muito bem. Então, em 2022, ele tirou essa instrução. Mas aí já tinha sido, né, realmente consolidado, inclusive aqui ficando resguardada a opção pelo cálculo mais vantajoso, o direito ao melhor benefício. Se você cumprir mais de um requisito, você pode escolher o melhor benefício. Também, o Conselho de Recursos da Previdência Social tem um enunciado nesse sentido. Então, a decisão do STF, tanto a de 2013 como a de dezembro de 2022, caminharam nesse sentido. Até aí, não deveria haver dúvidas, não é verdade? Tirando a ressalva do ministro Barroso. Percebam que o próprio IEPREV apontando muito bem essas divergências, pessoal. Então, realmente isso aqui não pode ficar assim. É claro, o pedido principal ali de sustentação oral, mas eles já se adiantaram, né? Eles pensaram o seguinte, ó, vai que a gente não pode se manifestar na sustentação oral, então pelo menos já fica aqui a manifestação por escrito de forma oficial no processo, para que não tenha prejuízo na revisão da vida toda. Então, aí tentando anular também, né, seria anular o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que foi aposentado. O STF, por mais de uma vez, ele já decidiu que o voto de ministro aposentado é mantido, inclusive nos casos em que há o pedido de destaque. Destaque é reiniciar o julgamento. Então, voto do ministro aposentado deve ser respeitado e mantido, mesmo no caso do destaque. Então, essa maioria aqui já foi discutida, né? Não há mais dúvidas, é só o risco mesmo do voto do ministro Barroso
eventualmente ganhar a cabeça dos outros ministros. Então, muito bem colocado aqui pelo Dr. João Badari e pelo Dr. Murilo White, a quem nós já cumprimentamos aqui. Parabéns pelo belo trabalho. E do que esperar então do julgamento é isso, pessoal. A pauta, a primeira vitória do dia realmente vai ser o início do julgamento, porque são muitos processos, 22 processos no mesmo dia. Doutor, mas se não acabar na quarta-feira, para quando que fica? Olha só o dia 29. O dia 29, ele está vazio e tem uma observação. A sessão será composta por processos remanescentes do dia 28 de fevereiro. O problema é que são 22 processos, né? Mas alguns processos estão conexos e serão julgados conjuntamente, tá? Então, é realmente agora, a partir de agora, fazer a sua oração, enviar sua energia positiva e continuar confiando, porque tem muita gente aqui trabalhando pelos aposentados. Então, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te conceda a graça da saúde para aproveitar esse dinheiro. E agora, vamos juntos aqui para o julgamento. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.